Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a essa noite de glória, essa noite de entrega, de oração, onde eu tenho certeza de que todos estão motivados para estar sempre perto dessa Trindade Santa, desse Deus maravilhoso, de Jesus, do Espírito Santo. E eu tenho certeza que a palavra de hoje vai tocar muito o seu coração e, de certa forma, vai fazer com que a gente nos redirecione, que a gente possa, talvez, às vezes, até mudar a nossa trilha, fazer uma conversão total em busca dos dons do Espírito Santo. Tenho certeza de que frutos, sementes serão plantadas no coração de cada um dos que está aqui, dos que nos assistem de casa também, e bênçãos e bênçãos recairá na vida de cada um de vocês. Vocês acreditam nisso? Sim. Sim ou não? Sim. Então digam amém. 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 Meu nome é Kleber, eu sou casado, moro aqui na Asa Norte, faço parte do grupo de oração da Paróquia Nossa Senhora da Esperança. Estou como atual coordenador do Ministério de Pregação aqui do Setor 3 e com muita alegria, como eu já disse, venho trazer uma palavra que nos remete aos dons do Espírito Santo. E o tema de hoje é justamente esse: aspirai aos dons do Espírito Santo. Fala para o seu coleguinha aí do lado, meu amiguinho, aspirai aos dons do Espírito Santo. Não esqueçam do tema, aspirai aos dons do Espírito Santo. Abra sua palavra lá na primeira carta aos Coríntios, 12, versículo 31. Primeira carta aos Coríntios, tem a primeira, tem a segunda. A primeira carta aos Coríntios, 12, versículo 31. Acharam? Primeira carta aos Coríntios, 12, 31. Acharam? Todo mundo achou? Então tá lá, ó. Aspirai aos dons superiores, e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu já pedi para a irmã continuar dedilhando, justamente para que você possa assimilar essa pregação num tom oracional, num tom de entrega, de recebimento de dons. Você esteja com o seu coração voltado para isso, para receber esses dons do Espírito Santo. Esse versículo ficou num ponto da Bíblia, onde que ele, na primeira parte, que ele fala, aspirai aos dons dos superiores, ele remete a tudo que está atrás, ao que está no capítulo 12. E no final do versículo ele fala, e agora vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos, que é o amor, que está no capítulo 13. Então eu vou me desdobrar aqui, para tentar falar tudo que eu tenho que falar, em poucos minutos, sendo que isso aqui daria no mínimo umas 2 pregações. Mas eu vou me esforçar e eu tenho certeza que eu vou conseguir. Então, essa mesma passagem, em algumas outras Bíblias, Jerusalém e Pastoral, a que eu tirei foi a da Ave Maria, edição de estudo. Na Jerusalém e Pastoral, fala os dons mais altos e o caminho que ultrapassa a todos. Aparecida, os dons superiores e o caminho mais excelente. A CNBB, os dons mais elevados e o caminho incomparavelmente superior. A Ave Maria, que eu fiz a leitura, os dons superiores e o caminho mais excelente de todos. Meus irmãos, essa foi uma passagem em que o apóstolo Paulo, ele, como está na carta aos Coríntios, ele remete essa mensagem para a comunidade de Corinto, né? E qual que era o chamamento dele? Ele estava dizendo para a sociedade de Corinto, aspirai aos dons do Espírito Santo. Ele queria que aquelas pessoas pudessem desejar os dons do
Espírito Santo, os dons do alto, né? Essa é a mensagem, né? E no final ele fala: e ainda vou vos indicar o caminho mais excelente de todos, que é o amor. Então, resumindo, o que ele estava falando para aquela sociedade? Aspirem aos dons espirituais, mas principalmente leve-se em consideração o mais importante de todos eles, que é o amor. Pronto. Resumindo. Já resumindo a pregação, é isso que esse versículo estava dizendo. Corinto era uma cidade da Grécia, uma cidade rica, portuária, né? E onde Paulo viveu por cerca de 2 anos e chegou até a fundar uma cidade. O irmão ali acabou de nos dizer que esteve presente lá em Corinto, né? Não tive essa oportunidade, se Deus quiser terei, né? Mas isso é o resumo da cidade de Corinto. E de certa forma a sociedade de Corinto foi protagonista no recebimento dos dons. E quais são esses dons? Volta um pouquinho aí, ainda no capítulo 12, vai lá no versículo 8. Importante de todo cristão saber disso, porque aqui estão os dons efusos, os dons para a comunidade, são os dons exteriores, são os dons que o cristão recebe para a comunidade. E quais são eles? Sabedoria, ciência, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. De forma bem rápida, porque eu não tenho tempo para me aprofundar de aprofundar muito mas a sabedoria e ciência. Primeiro de ciência, que é o segundo. Ciência é conhecimento. É como se você quisesse ser o Thundercats. Se você falasse para Deus assim: me faça ser um Thundercats. O que o Thundercats tinha? O poder de visão além do alcance. Quem lembra desse desenho aí? Lembra? Então, o Thundercats tinha esse poder. Então, esse é o dom de ciência. Aí você decide se você quer ser o Willy Kit, o Willy Cat, o Lion. Só não seja o Munra, que o Munra é o príncipe das trevas no desenho. Mas esse é o Thundercats. Conhecimento, visão além do alcance, saber o que está por detrás das cortinas, saber o que está por detrás do mundo espiritual, o dom de ciência. Sabedoria, que é o primeiro, é você bem gerir esse conhecimento que Deus está te dando. Porque não adianta nada eu saber do que está por detrás, mas eu não usar da melhor maneira. Lúcifer tinha o dom de ciência, ele conhecia o que estava por detrás, mas ele teve sabedoria para bem lidar com o conhecimento espiritual que ele tinha? Não. Então, 2. O dom de fé. Fé é um dom. A partir de hoje eu vou ter mais fé. Não, não é isso. Não. Você tem que pedir, você tem que dizer: Senhor, eu tenho fé, mas aumentai a minha. Então você tem que pedir. E talvez a fé que você tem hoje, amanhã você não tenha. Então você tem que pedir sempre que Deus vá te alimentando nesse dom. O dom de cura, né? O dom de milagres, o dom de profecia. Profecia não é saber quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano, se vai ser o Botafogo que vai chegar até lá, ou se é o Palmeiras que vai pegar ele, ou o que vai acontecer no fim do ano, o que vai acontecer no fim do ano, se eu vou ganhar na Mega Sena. Não tem nada a ver com adivinhação, com o descobrimento do futuro. Profecia é conversa com Deus, é você se colocar à disposição de Deus, receber uma mensagem de Deus e, sendo um dos dons efusos para a comunidade, você retransmitir para a sua comunidade o que Deus está dizendo. Isso é profecia. Discernimento de espíritos, você saber quem está te andando lado a lado contigo. Se é Deus, se é o Espírito ou se é você mesmo. Que o maior inimigo que nós temos não é o diabo, é você mesmo. Porque você é capaz de fazer uma besteira por livre e espontânea vontade, mas o diabo, ele não pega a sua mãozinha e não te faz nada. Ele te incita, ele te enche o seu saco, mas ele não te obriga a fazer nada. Agora você sim, se você não tomar conta de você mesmo, talvez você caia no buraco, e um buraco que às vezes você não consegue mais sair. Tá? Então tenha esse discernimento, se é um espírito de Deus, um espírito do diabo, ou se é o seu próprio espírito. Variedade de línguas, todo mundo já sabe, né? Um dos primeiros dons, e o dom de interpretação de línguas. Então esses eram os dons que estavam sendo acometido a sociedade de Corinto, sendo os protagonistas. Também tinha o dom de pregação, né? Essa sociedade eram cristãos entusiastas, cheios do Espírito Santo,
conscientes do seu protagonismo e exemplo para os crentes de toda a sociedade ao redor. Só que aí acontece um pequenito problema com quem se acha demais, que é a tal da arrogância. Apesar de ser uma comunidade pluralista, viva e comprometida, começou a surgir alguns problemas: abuso, arrogância, menosprezo, rivalidade, ciúmes, rixas, discriminações e competições. É como se estivesse acontecendo assim: ah, eu que prego, eu sou melhor do que você que está aí sentado me olhando. Ah, é como se ela que toca a música e canta, ela pensasse: não, eu sou melhor do que ele que prega, e vice-versa. Começou a ficar uma sociedade manchada pelo pecado e pelo eu, né? pelo ego. E Paulo, para conter esses abusos, onde os mais humildes eram desprezados, desvalorizados, eram considerados subordinados, Paulo de Tarso vem dizer que os ministérios, os carismas e as atividades vinham de quem? Da Trindade Santa. E também ele diz que ele compara esses dons espirituais que a gente acabou de ver: sabedoria, ciência, fé, cura, milagre, profecia, discernimento de espíritos, língua e interpretação de línguas, como membros de um corpo, onde o corpo é Cristo. E cada um desses dons são os membros, e os destinatários desses membros somos nós. Então nós somos os membros do corpo de Cristo. Você tem um olho, você tem uma mão, você tem um pé, você tem uma perna, mas você concorda comigo que um depende do outro? Para que a minha mão possa pegar aquela cadeira que está lá no fundo dessa igreja, eu preciso dos meus pés que me conduzem até lá, eu preciso dos meus olhos para me guiar, e além de tudo eu preciso de um elemento externo, que é a luz. Porque se também estiver escuro aqui, eu saio tropeçando em tudo aqui e não consigo chegar lá. E fazendo essa comparação também, nós precisamos dessa luz que vem do alto, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Um depende do outro. A mão não é melhor do que o pé não é melhor do que a mão, e vice-versa. E o que Paulo está querendo dizer com isso? Olha a sociedade de Corinto. Saia desse eumismo, desse ego, e percebam, andem em unidade, andem em solidariedade, andem em comunhão. Vocês dependem um do outro. Os ministérios dependem um do outro. Os carismas do Espírito Santo dependem um do outro. Principalmente que é o maior que ele falou no final, que é o amor. O que adianta eu ter sabedoria se eu não tiver amor no meu coração? O que adianta eu ser um profeta se eu não tiver amor no meu coração? E olha que é um amor tanto a Deus em primeiro lugar como ao próximo. De nada adianta. Por isso que ele fala: e vos indicarei um caminho que ultrapassa a todos. Então, resumindo mais uma vez: aspire os dons do Espírito Santo, não queira ser melhor do que ninguém, e busque dentro de todos o principal, que é o amor. É isso. E é isso que ele pede. Todos recebemos o mesmo batismo, o mesmo Espírito. As pessoas são diferentes, cada um com a sua habilidade. A Eliane canta. Se ela me dar aquele violão e aquele microfone para cantar, vocês vão sair tudo correndo aqui. Não vai ficar um sentado aqui. Eu recebi o dom de pregação. O outro tem o dom de intercessão, o outro tem o dom de cura, o outro tem o dom de escrever, o outro tem o dom de falar, o outro tem o dom de rezar, o outro tem o dom de colocar onde ele coloca a mão, cura. Ou seja, cada um tem um dom. Deus favorece os seus filhos, cada qual com um dom diferente. Mas isso não quer dizer que ninguém é melhor ou melhor do que o outro. E nós temos que ter essa consciência para que hoje, no dia de hoje, a gente não caia no mesmo erro que outrora. O mesmo erro que foi acometido aquela sociedade naquela época. Então, remetendo para os dias de hoje, eu e você, nós temos que aspirar a esses dons. Repitam: o dom de sabedoria, o dom de ciência, o dom de fé, o dom de cura, milagre, profecia, discernimento de espíritos, língua e interpretação de línguas. E principalmente o amor. Mas só que a gente não pode
achar que é melhor do que os outros. Então o ministério de pregação não pode achar que é melhor do que o ministério de cura, o ministério de intercessão não pode achar que é melhor do que o ministério da criança e do adolescente, o pregador não pode achar que é melhor do que o cantor não pode achar que é melhor que o condutor, o coordenador do setor não pode achar que é melhor do que o coordenador de grupo, o coordenador de grupo e vice-versa. Deus tem um chamado para cada um e Ele dá esses dons. E a gente tem que ter essa consciência. E se a gente não tiver a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a gente cai nesse erro. A gente cai nesse vacilo, a gente cai nesse buraco. A RCC não pode achar que é superior ao catecumenato. Um grupo de oração não pode achar que é melhor do que o outro. Na realidade, nós temos que andar em comunidade. O cimento da comunidade é a solidariedade. Uma comunidade que não tem solidariedade não é comunidade. O cimento da comunidade é a solidariedade. O próprio Concílio Vaticano II afirmou que todo cristão tem a missão de edificar, de santificar, de falar, de levar o Evangelho. E se o próprio Concílio Vaticano fala isso, o que ele está dizendo? Isso não é missão exclusiva minha. Nós precisamos andar de mão dada com todos os cristãos do mundo. E da mesma forma ele diz que a igreja é docente, santificante e dirigente, que os ministérios não são exclusivos dos bispos e sacerdotes. Ou seja, já vem a orientação de cima, por detrás de tudo isso está dizendo que nós precisamos andar em comunidade, em união. Aspirar a esses dons, mas usar eles de forma comunitária. E por final, no versículo, ele diz que o maior de todos eles é o amor. Porque Deus é amor. Jesus foi enviado por amor. O centro do Evangelho é o amor. E resume-se um amor a Deus ou ao próximo. Sem amor, um casamento não vai para frente. Sem amor, um relacionamento não vai para frente. Sem amor você não trabalha naquele local, você trabalha por obrigação, mas não por satisfação, por gostar daquilo ali. O amor é o combustível do ser humano. E hoje em dia a sociedade está carente disso, a gente percebe no trânsito, você dá uma fechadinha, o cara já te... E se você bater boca, o cara desce e te dá um tiro. As pessoas sem paciência, sem amor. Então nós que dizemos cristãos, nós temos sim que buscar, aspirar esses dons, mas principalmente busquem o amor, porque sem o amor não vai adiantar de nada. O centro de tudo, a Trindade Santa é o amor, Deus é o amor, Jesus é o amor. Nada substitui esses dons, e todos esses dons dependem do amor. Por isso que nós podemos remeter àquela passagem que diz: por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida plena e abundante. E por que Deus deu o seu próprio Filho? Para que todo aquele que nele crê possa ser salvo, por amor. Então que no dia de hoje, e eu já te convido para você que você fique de pé, que você coloque a mão no seu coração, e que nesse momento você realmente possa se entregar. Talvez você esteja entregue às brigas, eu não sei como é que está o seu relacionamento na sua casa, eu não sei como é que está o seu relacionamento com Deus. Talvez você esteja de mal com Deus, bravo com Deus. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento.
E eu já te convido para que você possa fechar os seus olhos, para que você possa colocar a mão no seu coração, e que você não faça um auto-julgamento, que você não fale assim, Kleber, mas eu sou pecadora, eu já traí o esposo, eu já fiz isso, eu já abortei, eu já fiz aquilo. Que você não se concentre nesse momento nos seus pecados, porque Deus não quer saber do seu pecado, Ele quer saber do que você pode fazer por Ele a partir do momento que você diz, Pai, eu estou aqui. Os apóstolos tiveram os seus pecados, todos aqueles que de certa forma contribuíram para o reino de Deus, também eram pecadores como eu e como você. Só que diferente de muitos, eles se concentraram no que Deus pode fazer. E hoje Ele quer fazer milagres na sua vida. Hoje Ele quer que você peça esses dons do Espírito Santo. Que você clame a sabedoria, que você clame a ciência, que você clame a fé, a cura, o milagre, a profecia, discernimento de espírito, a língua, a interpretação de línguas. E principalmente que você busque ter um amor incondicional. Você é capaz de abraçar um mendigo que vem te pedir uma esmola. Você não vai só dar aquela esmola, mas você vai descer do seu carro e vai dar um abraço. Você tem essa coragem, irmão? Ou você tem medo, porque medo dele te roubar? Ou você tem nojo por causa da sujeira dele, por causa do cheiro dele? Isso me vem no coração agora. Todos nós somos semelhantes, todos nós iremos para o mesmo lugar. E daí você já vai podendo medir o seu grau de amor pelo próximo. Você é capaz de deixar de fazer algo por você, pela sua família, para tirar às vezes um alimento da sua casa para estender para outras pessoas? Como tem sido o seu amor? Você tem aspirado a esses dons? Você tem pedido? Se a gente for ler dessa passagem, vai ver que Paulo nos orienta, dentro de todos os espíritos, a também pedir o dom de profecia. Que a profecia na realidade, você recebe uma mensagem para passar para uma comunidade. E o amor é o pano de fundo. Você tem pedido esse dom de profecia? Que dom que você tem pedido? Ou você tem levado a sua vida de forma tranquila? Eu vou à missa aos domingos, faço um terço aqui e acolá. Mas você tem tomado consciência, irmão, de que nós temos pouco tempo de vida? Quanto tempo de vida você tem, irmão? Quanto tempo de vida você tem? Você tem colocado como foco número 1 o céu, jejuando, fazendo penitência, abrindo mão das coisas do mundo, abrindo mão de dinheiro, abrindo mão de beleza, abrindo mão de festas, tudo para receber esses dons enquanto há tempo. Procurem o nosso Senhor Jesus Cristo, procure essa Trindade Santa enquanto Ele se deixa encontrar, enquanto Ele está aqui à disposição, querendo te dar esses dons espirituais. Como você tem agido, irmão? E não fique com vergonha, não fique com medo, mas apenas diga: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, diante de Ti. Eu estou aqui aos pés da Sua cruz, Jesus. E que o Senhor derrame sangue e água. Que o Senhor me dê os dons do Espírito Santo. Que o Senhor me encha com os frutos do Espírito Santo. Que eu não me concentre em mim mesmo, Senhor. Que eu não me concentre naquilo que eu já fiz de errado, Senhor. Mas que eu me concentre no que eu posso fazer por Ti, Senhor. Que eu posso fazer pelo céu, Senhor Jesus. Então vá pedindo, vá abrindo a sua boca. Vamos fazer um momento de clamor para a gente encerrar essa noite, encerrar esse grupo. Peça os dons do Espírito Santo. Fala o seu nome, Pai, está aqui a sua filha. Pai, está aqui o seu filho Kleber, Senhor Jesus. Que o Senhor tanto sabe quanto que é falho, quanto que eu tenho que lutar para mim, contra os meus próprios desejos, contra as tentações malignas, Senhor Jesus.
mas eu me apresento aqui diante de Ti, Senhor Jesus, para que o Senhor me batize no Espírito Santo, para que o Senhor me encha com seus dons, para que o Senhor me encha com seus frutos, para que eu faça a Sua vontade, Senhor Jesus. Vá falando, irmão. Vamos fazer mais alguns segundinhos, mais uns minutinhos, mas vai clamando, vai pedindo essa presença do Espírito Santo. Vá pedindo, vá falando para Ele, vá falando das dificuldades que você tem na sua casa, a dificuldade que às vezes você tem de orar, a dificuldade que às vezes você tem de se concentrar. Você começa o texto, na metade do texto você já não sabe quantos, que mistério você está, quantas Ave Maria você já fez, você tem dificuldade em se concentrar, então peça esse dom, o dom de oração. Chamar a como era no princípio, agora sempre. Amém. Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. O Pai está amando, o Pai está amando, o Filho derramando. Continua em oração, irmão. Continua em oração. Vá pedindo esses dons. Vá pedindo perdão pelos seus pecados. Vá pedindo a presença do Espírito Santo. Esse Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra. Chamar a chamar a seu Espírito sobre todos nós. Meus pecados a Jesus tenho apresentado, a Jesus tenho apresentado. Qual fumaça o Pai tem dissipado? Qual fumaça o Pai tem dissipado? Eu me sinto um filho resgatado, eu me sinto um filho resgatado, eleito e provado, eleito e provado por teu Espírito. Minha vida então recomeçar. O Pai está amando, o Pai está amando, o Filho derramando, o Filho derramando. Levante seus braços, irmãos. Levante seus braços para o céu. Vá pedindo essa luz. Vá pedindo o Espírito Santo. Quem procura, acha. Quem bate, recebe. Quem clama, recebe essa presença do Espírito Santo. Chamar a chamar a Abre sua boca, irmão. Se você ora em línguas, ore em línguas. Se você não ora em línguas, vá clamando da sua forma. Mas vai pedindo a presença desse Espírito Santo, que hoje Ele está aqui no meio de nós. Ele está querendo trazer todos os dons, todas as bênçãos para a sua casa, fazendo sumir todas as trevas do seu casamento, todas as trevas do seu relacionamento com o seu namorado, com o seu noivo, com seus filhos.
quer abençoar o seu ambiente de trabalho. Ele quer que você fale sobre Ele no seu ambiente de trabalho, que você não tenha medo de dizer que Jesus Cristo está ressuscitado, que a Trindade Santa, que o Espírito Santo é o Paráclito que ilumina. Se alguém quiser alguma oração específica, venha aqui até a frente, por gentileza. E possa vir aqui até a frente, a gente possa fazer a oração. Saia do seu lugar, tenha essa coragem. Se você precisa e sente, vem aqui. Deus Pai, como é que é o seu nome? Deus Pai de bondade, Deus Trino, Deus Um, Deus Espírito Santo, Deus Pai Criador do céu e da terra, Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, só possa abençoar a Paula, né? Paula. Você possa abençoar, Jesus, a sua filha Paula. Te apresento a sua filha Paula, Jesus, para que ela possa caminhar, Jesus, na fé, Jesus, para que o seu ambiente de trabalho possa ser abençoado, para que o seu ambiente familiar seja abençoado, Jesus. Está vindo muito bom o seu ambiente familiar, que a casa dela possa ser iluminada, Jesus, que o marido, algum relacionamento com o marido, com o filho, Jesus, que a casa dela possa ser abençoada, Jesus. Te apresento a irmã Paula, Jesus, que a sua luz possa abençoar o seu ambiente familiar, que por onde ela passa, Senhor Jesus, as pessoas possam perceber a sua presença, Senhor Jesus. Então, eis aqui, Senhor Jesus, a sua filha, Senhor Jesus, que o Senhor possa conceder a ela os dons do Espírito Santo, para que ela possa anunciar, Senhor Jesus, não só pessoalmente, Senhor Jesus, mas também nas redes sociais, que as pessoas possam sentir a sua presença por meio dela, Pai. Eu não sei tudo, Pai, da vida da Paula, Jesus, mas o Senhor sabe, Jesus, e que o Senhor possa abençoar, Jesus. O que está vindo muito é dificuldade de relacionamento, não sei bem especificamente, mas Deus vai te iluminar e vai te dar esse dom, que você possa perdoar. Talvez alguém possa ter te chateado, te dito alguma coisa que você não gostou, talvez você tenha alguma mágoa no coração e você precisa hoje se libertar. Você precisa conceder esse perdão, Pai. Você precisa perdoar essa pessoa que às vezes te chateou, fez alguma coisa. Você possa ter essa coragem, porque Deus quer te abençoar, mas você precisa abrir o seu coração um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de paciência, porque Ele está vendo o seu choro, está vendo a sua dificuldade, está vendo as suas batalhas, e Ele peça: confie em mim, me dê abertura, confie um pouquinho mais, e Ele vai abençoar, principalmente o relacionamento. Amém. Deus te abençoe, tá, irmão? Espírito Santo, Deus Pai, Deus de bondade, Deus Filho, Deus Espírito Santo, te apresenta a sua filha, Pai. Só possa abençoá-la, Senhor Jesus, a vida dela, Senhor Jesus. Ela possa ter, Senhor Jesus, a sua presença no dia a dia, Senhor Jesus. Acordando e passando o dia contigo, Senhor Jesus. Dormindo todas as noites e passando toda a madrugada na sua presença, Senhor Jesus. Só possa abençoar a vida dessa sua filha, Pai. Chamar a Vem, Espírito Santo, com seus dons, Senhor Jesus. Os seus frutos, Senhor Jesus. O dom da paciência, Senhor Jesus. O dom do perdão, Senhor Jesus. A capacidade, Senhor Jesus, de te anunciar, Senhor Jesus. Chamar Receba a presença do Espírito Santo na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua vida e no seu coração. Veja paz, sinto paz. E apesar de dificuldades que ainda estão por vir, Deus estará contigo. Ele vai te dar a força necessária para que você hoje, diferentemente de outrora, onde você chegou a ficar bem baqueado com alguns acontecimentos em sua família,
Mas hoje, com a presença mais profunda do Espírito Santo, você vai passar com mais facilidade por todas as provações e tentações que ainda você tem que passar até ser digna da morada de Deus. A palavra que vem é temperança, equilíbrio. Hoje Deus te concede o dom da temperança, o dom do equilíbrio, para bem equilibrar e suportar os pesos do maligno e os pesos do mundo. Mas Deus vai estar do outro lado contrabalanceando. Você vai passar com força e glória por todas essas provações. Amém. Já fizeram oração por você? Feliz daquele que chora. Bem-aventurados os que choram, porque terão suas lágrimas enxugadas pelo próprio Cristo Jesus. Aquele que se faz pequeno, aquele que se faz dependente, recebe. Então não tenha vergonha de chorar, não tenha vergonha de dizer das suas fraquezas, de elencar as suas fraquezas perante Deus. E Ele pede que você deixe aqui todas as suas fraquezas, todas as suas dificuldades, todos os seus pecados. Lembrando que na fraqueza do homem, Deus manifesta a sua fortaleza. E que você deixe os seus pecados, os seus medos, as suas fragilidades, e no local coloque esses dons, essas virtudes, que eu tenho certeza que Deus está colocando, alguns regando, alguns semeando, mas Ele está colocando bênçãos na vida de quem está aqui de coração aberto, procurando a sua presença. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo. Viver realmente não é fácil. Dificuldades teremos até depois da morte, acredito que teremos dificuldades. Mas é um sofrimento necessário, um sofrimento para a nossa evolução espiritual. Então, feliz daquele que hoje sofre por Cristo, para depois não sofrer nas mãos do maligno. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bate palma para Jesus! Bate forte! Vá falando, Senhor, Tu é magnífico, Tu és o meu tudo, o centro de tudo. Conceda-me um coração manso e humilde, que nem o Teu, Senhor Jesus, e me faça amar como Tu amastes o mundo. Louvado seja Cristo, hoje e sempre. Viva Jesus, mais uma vez.